Meu nome é Natane, sou aluna do curso de graduação em administração pelo IFTM Campus Patos de Minas. Hoje eu vou apresentar a minha pesquisa intitulada Impactos Climáticos nos Modais de Transporte, uma comparação entre BRICS e Estados Unidos. O objetivo dessa pesquisa é analisar a forma de escolha dos modais de transporte nos Estados Unidos, com base nos fatores climáticos, e sua aplicabilidade no BRICS, que o Brasil faz parte. A escolha dos Estados Unidos se deve porque esse país dispõe de variados tipos de transporte e a sua infraestrutura logística é muito bem desenvolvida, muito bem cuidada. E os países que compõem o BRICS, além do Brasil, são Rússia, Índia, China e África do Sul. E os fatores climáticos que serão analisados são temperatura, precipitação, nível do mar e tempestades. Aqui a gente já começa analisando o mapa de precipitação retirado do site do IBGE, e a gente pode ver que entre os meses de dezembro a fevereiro, o Brasil tem um elevado índice de precipitação. Aqui também na costa leste dos Estados Unidos chove bastante, aqui na costa do Golfo também, e aqui no sul do Alasca. E chove um pouco também aqui no leste da África do Sul. Já de junho a agosto, chove bastante aqui na Índia, um pouco no sudeste da Rússia e aqui no nordeste da China também. E a chuva aumenta aqui no leste dos Estados Unidos e ela adentra um pouco também do continente. Já no caso da temperatura, a gente vê que de dezembro a fevereiro a temperatura cai bastante aqui no norte, praticamente o território todo da Rússia e um pouco aqui do norte e nordeste da China, e norte e nordeste também dos Estados Unidos e do Alasca. No caso do Brasil, tem muitos portos aqui na região norte, que é onde chove bastante, e os outros portos estão distribuídos pela costa. Já a rede ferroviária e rodoviária são distribuídas aqui pela costa. No norte tem algumas rodovias só que estão representadas aqui pela cor vermelha, e as rodovias, no caso, estão representadas pela cor preta. Já no caso da Rússia, aqui no norte, como a gente viu, tem pouca presença de portos. Eles estão mais distribuídos aqui no oeste, aqui próximo da Europa e aqui no sul também. As rodovias e ferrovias estão distribuídas ao sul, assim como os portos, e pelo oeste também, aqui próximo a Moscou. No caso da Índia, os portos estão distribuídos mais pela costa que pelo litoral, e as rodovias e ferrovias estão bem distribuídas pelo país, e aqui a gente vê que elas passam pelo litoral também, e essa região aqui oeste, onde tem aqui no mapa cidades principais, também chove um pouco mais do que o restante do país. No caso da China, a gente vê que há uma concentração aqui de portos no sul, sudeste, aqui alguns aqui no nordeste, próximos à Rússia, e é a região que chove mais, aqui também próximo às Coreias, e que faz um pouco mais de frio. No caso das ferrovias e rodovias, elas estão situadas nessa mesma região, aqui próximo à Rússia, aqui no sudeste. No caso da África do Sul, tem poucos portos, também estão localizados na costa, e é nessa região aqui que pega esses dois portos que chove um pouco mais, e não tem tanta rodovia nem ferrovia, mas pega aqui, nessa região que chove um pouco mais, pega algumas rodovias e ferrovias. E elas também estão distribuídas aqui, no caso, as rodovias estão mais próximas do litoral.
Já no caso dos Estados Unidos, a gente vê que tem muitos portos, há uma concentração muito grande, e aqui na costa do Golfo, que chove um pouco mais, e aqui no litoral leste também há uma concentração de portos de porte muito grande. Aqui no noroeste também faz um pouco mais de frio, né? À medida que vai chegando próximo ao Canadá. Aqui no Alasca também faz muito frio, a temperatura fica abaixo de zero, e onde tem a presença de muitos portos. Aqui no litoral também chove um pouco mais, aqui no sul do Alasca. E as ferrovias e rodovias são bem distribuídas pelo país. Aqui elas passam bem próximo ao litoral, tanto na costa leste como costa oeste. Aqui no sul, na costa do Golfo também, tem rodovias também no Alasca. E com isso a gente pode pautar, né, alguns pontos aqui. Que a exposição a enchentes, fortes precipitações, tempestades e ventos fortes podem fazer com que detritos soltos no ar se choquem com aeronaves, ou mesmo deixar escombro nas pistas de pouso, nas ferrovias, nas rodovias, causando acidentes, ou mesmo inviabilizando a movimentação, né, e, consequentemente, né, interromper o transporte, forçar o fechamento de aeroportos, bem como reduzir a expectativa de vida das pistas e instalações, dificultar a construção, reparos, porque dependendo do clima, fica inviável reconstruir aquela via. Também tem o aumento da temperatura, que reduz a quantidade de gelo nas vias, melhora a mobilidade, reduz também a neve nos aviões, nos navios, e também, consequentemente, né, a temperatura aumenta, e aí aumenta o nível do mar, e isso pode levar a uma extensão da temporada de embarque dos navios. Porém, por outro lado, pode inundar áreas costeiras, deixar vias intransitáveis. Mas aí, por outro lado, com o período de seca, os navios enfrentam restrições de peso, precisam encontrar outra rota para levar aquela carga. E, para concluir, a gente vê que, de fato, o clima afeta os modais de transporte, só que a gente ainda não conseguiu chegar no nosso objetivo, que é entender como que os modais são escolhidos, né, diante do clima. E como eu falei anteriormente, não consegui encontrar mapas dos aeroportos e das rodovias desses países que a gente está citando aqui, mas eu encontrei do Brasil, lá no Ministério da Infraestrutura, e a gente vê que tem uma concentração maior aqui no Sudeste, alguns aqui no Norte, que é onde chove um pouco mais no Brasil. E nas rodovias, no caso, elas estão distribuídas aqui pela costa, que passam pelo norte e atravessam o país aqui também, estão mais concentradas no Sudeste, porém, esse modal, ele é o que é menos atingido por essas alterações climáticas, justamente porque ele fica submerso, não tem um contato direto. Aqui as referências, no caso, usei livros, os sites do Ministério da Infraestrutura, das Relações Exteriores, alguns artigos também. E aqui o contato, o meu e-mail estudantil, o meu e-mail pessoal e o e-mail da minha orientadora. Agradeço